Olá, eu sou a Dora e hoje estou aqui para falar de Mulheres Empilhadas, que é um livro da Patrícia Mello, publicado aqui no Brasil pela editora Leia em 2019 e lido por mim de ontem para hoje. E absolutamente não estava nos meus planos falar desse livro aqui no canal, ou mesmo fazer com que ele pulasse toda a fila de livros que eu tenho para falar aqui. Porém, esse livro provocou algo em mim. Ele mexeu comigo. E por isso eu tive que trazer ele aqui hoje. Mulheres Empilhadas narra a história de uma personagem que não tem nome. E isso é um detalhe importante na escrita, porque faz com que essa personagem possa ser qualquer mulher. E essa personagem um dia recebe um tapa na cara do Amir, que era o seu namorado. E esse tapa na cara, que como a Mello descreve muito bem, simboliza uma ruptura e uma espécie de morte para tantas mulheres, para essa personagem, essa ruptura simbolizou um recomeço, a quebra de um ciclo. Porque foi a ruptura onde ela percebeu que ela não poderia ser mais uma vítima da violência. E um fator muito importante para ela ter esse estalo é o fato de que a mãe dela havia sido assassinada pelo pai dela. E só para ficar mais claro, para não haver confusão, eu quis dizer que a mãe dela havia sido assassinada pelo ex-marido dela, que era o pai, então, da personagem principal. E nesse início do livro, isso é algo que a personagem tem extrema dificuldade em verbalizar, mas que ao longo da história ela começa a conseguir falar mais e ela começa a conseguir abrir essa parte da identidade dela para as pessoas que ela conhece. Ou seja, ela começa a conseguir dizer, a conseguir verbalizar que minha mãe foi assassinada pelo meu pai. E voltando ao tapa, é justamente nesse tapa que ela faz essa conexão com o ciclo de violência dentro da própria família dela. E tem um trecho muito bom só sobre esse tapa que eu vou ler aqui pra vocês. A verdade é que um tapa no rosto tem o mesmo efeito que um projétil expansível. Guardadas as devidas diferenças, ele provoca na sua parte material algo parecido com o que a bala Dum-Dum faz na sua carne. Em vez de transfixar o corpo, toda aquela energia destrutiva implode dentro de você, ampliando o ferimento. Muito da pessoa estapeada morre no tabefe. Em termos psíquicos. Todavia, em mim, aquele tapa criou uma espécie de efeito dominó ao contrário. Ele levantou uma peça que estava caída, uma peça interior, morta, uma peça que, alçando-se, alavancou outra, e assim sucessivamente, até chegar à última, a mais caída de todas, quase já enterrada, chamada mãe. E depois desse ato de violência, ela acaba aproveitando uma oportunidade de trabalho para ir para o Acre acompanhar casos de feminicídio e de violência contra as mulheres. E também para fugir, do ex-namorado dela, que era um tremendo babaca criminoso. E aliás, vale a pena lembrar aqui que o feminicídio é um termo ainda muito recente, olhando tudo de uma perspectiva de tempo histórico. Até pouco tempo atrás, o feminicídio era chamado de crime passional, ou seja, crimes que o amor enlouquecido do homem o levou a fazer. E no Brasil, a lei do feminicídio só entrou em vigor em 2015. Na pandemia, a gente viu, e as estatísticas provam isso, que o número de feminicídios aumentou muito. Isso porque as mulheres estavam presas em casa, ou seja, estavam presas com o que na grande maioria das vezes é o seu agressor, um familiar, um marido ou então um namorado. E isso é um ponto muito relevante que a Patrícia Mello retoma aqui no livro, o fato de que a casa não é um lugar seguro para as mulheres. E voltando aqui para a história, tem uma diferenciação que é feita em relação à posição da mulher no Acre. A Carla, que é uma personagem promotora e importantíssima para o enredo da história, diz o seguinte sobre essa questão. Século XX. Os caras vinham para cá do Nordeste fugindo da seca, atrás de trabalho nos seringais, e vinham sozinhos, sem mulher, matando indígenas adoidado. Mulher aqui era artigo de luxo. Aqui se roubava mulher, do pai, do marido, das aldeias. E elas eram vendidas. Comprava-se uma mulher ao preço de 500 quilos de borracha. E longe de mim aqui fingir que eu sou uma grande entendedora da história do Acre, eu tô sempre falando aqui da minha perspectiva de uma mulher que mora no Rio de Janeiro, mas pelo que eu já li e pesquisei sobre o assunto, seja de modo teórico ou então acompanhando as notícias em veículos de mídia, essa diferenciação que a personagem faz é pertinente. E para o enredo do livro em específico, ela é muito pertinente. E acontece que a nossa personagem principal conhece a Carla, que foi quem falou essa citação sobre o Acre, num julgamento sobre o assassinato da indígena Tijupira, que foi sequestrada, assassinada
e estuprada de modo extremamente cruel por 3 personagens homens, que são netos e membros de famílias extremamente importantes para a história do Acre e para, entre aspas, a construção do Acre como ele é hoje. Ou seja, né, pessoas que tipicamente saem impunes. E conforme elas vão investigando e se aprofundando mais nesse caso, mais e mais coisas vão acontecendo e surgindo sobre. E aproveitando esse gancho da citação junto ao caso da Tichupira, uma pequena crítica que eu posso fazer ao livro, mas que nem sei se é bem uma crítica, é mais uma indagação assim, é porque a autora retrata muito bem a voz de diferentes mulheres ao longo da história, né? Ela fala principalmente das mulheres indígenas e da questão das mulheres indígenas com o feminicídio, mas uma coisa que agora gravando esse vídeo mesmo me ocorreu e que eu não tinha nem pensado muito enquanto eu estava lendo, porque afinal é uma leitura recente, é que talvez poderia ter sido legal e importante colocar a voz de uma mulher do Acre, da cidade também nessa história, porque acaba que a gente tem a perspectiva, né, de pessoas de fora do Acre, no caso a personagem principal, a Carla, que é de São Paulo, e pessoas do Acre que são indígenas, né, várias mulheres como a Zapira, entre outras, mas eu achei que faltou uma personagem para simbolizar um posicionamento também da mulher da cidade, da mulher de fora da aldeia do Acre. Acho que isso poderia ter sido legal para dialogar com a história e com a multiplicidade de vozes que ela propõe. E bem, aqui eu não vou entrar nos pormenores da história, porque isso aqui é uma resenha e eu não acho que a resenha deva ser totalmente explicativa ou resumo da história, mas eu vou entrar sim em alguns detalhes que eu achei muito legais da escrita da Patrícia Mello. Começando por um dos mais óbvios e que, surpreendentemente, eu não mencionei até agora, que é o fato que ela inicia cada capítulo com a descrição de um feminicídio que ocorreu aqui no Brasil. Então, apesar do livro ser um livro de ficção, em cada início de capítulo tem esses trechos verdadeiros, de casos verdadeiros, para que a gente já entenda que, apesar do livro ser uma ficção, ele tem uma mistura pungente com o real, com coisas que acontecem a cada dia que passa. Para além disso, tem 2 construções que eu gostei muito. A primeira é a questão da imagem do vômito, que é uma imagem que aparece de modo recorrente ao longo do livro. A primeira, e talvez a mais marcante, é quando ela está conversando com a Carla e a amiga menciona que ela tem um jeito próprio de vomitar os mortos. Seguinte, quando você está envolvido na luta para que a justiça ocorra em casos de crimes hediondos, ou quando você lida mesmo, anatomicamente falando, com os mortos, aquilo permanece em você de algum modo. Porque são coisas muito pesadas, né, que acabam ficando com você de um jeito ou de outro. Então, nessa conversa, a Carla conta que o irmão dela, que é médico, começou a vomitar do nada, assim, por semanas a fio, e ninguém entendia o que estava acontecendo com ele, ninguém sabia explicar, porque de saúde ele estava bem, os exames estavam todos bem, etc, etc. E aí, então, descobriram que ele tinha essa reação logo após ter uma aula de anatomia, porque após ver aqueles corpos mortos, o psicológico, o emocional dele tinham esse efeito no corpo dele. Então ele acabava por figurativamente e meio que literalmente vomitar os mortos. Porque, né, ele tinha que pôr tudo aquilo pra fora de algum modo. E a Carla diz que cada um acaba tendo o seu jeito de lidar com coisas desse tipo. E o jeito dela de vomitar os mortos, por exemplo, é não se relacionar com homens. Ela começa... No início ela não se relacionava de modo algum, considerava eles como os inimigos, e depois ela começou a fazer os test drives, que ela chama, né? Que ela saía com as pessoas, mas nunca deixava os homens se aproximarem o suficiente para causarem um impacto real na vida dela. E aí depois, quando a personagem principal tem a experiência com a ayahuasca, ela vomita. E dizem pra ela que é importante esse ato de botar pra fora, de tirar o que há de ruim nela, para que ela possa seguir em frente, para que ela possa se aprofundar mais na experiência que ela estava buscando. E essa imagem do vômito, que acabou sendo muito simbólica, ainda retorna algumas vezes na narrativa, o que eu achei que foi um toque muito interessante. E o segundo ponto da escrita que eu gostei é quanto ao pressentimento. A personagem menciona que ela por um tempo ficou obcecada em ler notícias de feminicídio e meio que tentar avaliar o cara, para meio que tentar ver se ela conseguiria sacar que esse cara era um assassino, que esse cara era um homem violento. E no início ela acha que ela tem uma intuição ótima para aquilo, que ela perceberia logo de cara, mas como ela vem a perceber rapidamente, também no final do livro, ela não tinha isso de modo algum. Até porque ela mesma admite que no próprio relacionamento dela, né, com o cara babaca, vários dos sinais que eram negativos ela acabava interpretando como positivos. E assim por diante. E lá no final da história, esse ponto realmente volta a ser importante, porque a gente vê que ela com a Carla acabou reproduzindo um pouco essa questão de não interpretar bem os sinais. Então,
ela chega a perguntar pra Carla, será que você não deveria terminar as coisas claramente? E a Carla fala, pô, mas claramente do que eu já tô fazendo, só se tipo eu fizer um show na esquina. Então é isso, os sinais sempre estiveram lá e ela ainda não conseguia enxergá-los. Por mais que ela estivesse envolvida na luta, por mais que ela estivesse ali presente, mostrando justamente que na maioria das vezes as coisas que ocorrem mais próximas a gente são as coisas mais difíceis de realmente enxergar. E como eu li esse livro, né, em um dia, foi bem fácil pra mim acabar relembrando os pontos da história em que a autora meio que pré-anunciou o que iria acontecer. Então eu achei que foi um livro muito bem construído nesse sentido. Se a gente para e volta, os detalhes estão todos lá, pressentindo, ou melhor, anunciando, né, o que viria a acontecer no final do livro, que não vou entrar em detalhes aqui, porque estou fazendo esse vídeo com a intenção de que vocês queiram ler o livro e que não saibam exatamente tudo sobre ele, né, antes de ler. Então, pra resumir, Mulheres Empilhadas é um livro muito bom, muito bem escrito, mas que também é terrível. Apesar da escrita muito bem trabalhada da Patrícia Mello, não foi fácil pra mim, como mulher, ler esse livro. E ainda assim, e talvez por causa disso, esse seja um livro extremamente necessário para você como brasileiro ou brasileira. Eu realmente recomendo a leitura e acho muito importante que a gente se dê conta das coisas que acontecem ao nosso redor e às vezes até mesmo com a gente. E para responder a clássica pergunta aqui do canal de que pão seria esse livro, um pão, hoje eu digo que Mulheres Empilhadas seria uma torradinha. Porque veja bem, a torradinha nasce daquele momento em que o pão já tá morto, né? Que ele já tá duro. Mas então, o pão tem a oportunidade de se transformar, de se ressignificar. E é exatamente isso que a personagem faz com o seu site das Mulheres Empilhadas e com as histórias que ela aprende ao longo do livro. E o que ela faz, inclusive, com a sua própria história. Então essa foi a resenha de hoje sobre Mulheres Empilhadas. Se você gostou, por favor, deixa aqui o seu joinha, comenta o que você achou, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal. E ativa o sininho, porque ele é legal pra lembrar, né, que o Livros e Pão existe, que volta e meia sai um vídeo novo, por mais que às vezes demore um pouquinho, né, mais do que outro dia. Enfim, tem um vídeo aí em algum momento. Então, é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.